Qual a melhor versão da Bíblia? Qual a mais fiel? Qual eu devo usar? Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante. E minha resposta como um leitor apaixonado da Bíblia e um estudante de teologia é: não sei. Antes de falar sobre as traduções em si, eu quero te situar como elas são feitas. Existem dois tipos de textos, de manuscritos, que são utilizados para fazer a tradução da Bíblia. Texto crítico, mais antigo e pouco utilizado, e o texto majoritário, mais recente, porém menos utilizado. E a coisa já começa a complicar desde o início. Qual manuscrito é melhor? Qual se aproxima mais dos originais? Os mais antigos ou a maioria? Para você ter uma ideia, esses mais antigos eles eram guardados, preservados dentro de vasos de barro. Mas não se sabe se eles eram guardados porque eles eram bons e preciosos e precisavam ser conservados, ou se eles eram ruins e eram guardados para serem esquecidos e não serem utilizados. Porque o texto bom ele era utilizado para fazer cópia até se gastar. E outro ponto é a tradução em si. Existe a equivalência formal, que é aquela tradução literal de palavra por palavra, e a equivalência funcional ou dinâmica, que é analisado o contexto, o sentido das palavras e da frase. E em Salmo 92:10, a gente tem um exemplo disso, quando o salmista diz que o Senhor aumentou o meu chifre, fez parecido com o chifre do unicórnio. E a gente sabe que o unicórnio não existiu, não existe, e que também o chifre pra gente significa outra coisa. E daí quando a gente parte para uma tradução mais funcional, mais dinâmica, ela diz o hipopótamo ou o boi selvagem e traduz o chifre como força, porque para os antigos o chifre simbolizava a força. Outro exemplo é quando fala na Bíblia para os irmãos se amarem com um amor entranhável, porque para eles os sentimentos estavam movidos com as entranhas. E faz até um sentido, porque quando a gente sente um medo, alguma emoção diferente, a gente fala, pô, deu um frio na barriga. Mas pra gente seria muito estranho falar, eu te amo com todas as minhas tripas, eu te amo com todas as minhas entranhas. Pra gente, o amor tá ligado ao coração. Então, uma tradução mais dinâmica, mais funcional diz: ame ao próximo, ame ao seu irmão com todo o seu coração. Deu pra sacar que é um trabalho bem difícil fazer a tradução da Bíblia, além de a língua ser viva e estar em constante transformação. Vamos lá, qual a melhor tradução em português? Eu vou apresentar as minhas Bíblias e falar um pouco delas. Acredito que a mais utilizada no Brasil seja a tradução do João Ferreira de Almeida. Ela tem um bocado de versões, eu tenho uma, revista corrigida. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com ela, mas a mais atual, a NAA, Nova Almeida Atualizada, apesar de não ter lido muito, eu tô gostando dela. Fun Fact: João Ferreira de Almeida era português e começou a traduzir a Bíblia na sua adolescência e morreu antes de terminar. E a tradução foi continuada por um amigo dele, o holandês Jacobus op den Akker. E isso no século 17 e 18. E a segunda mais utilizada, de acordo com os dados científicos certificados por mim mesmo, é a NVI, a Nova Versão Internacional. Confesso que não sou muito fã dela, apesar de ser uma ótima tradução e ser um equilíbrio entre o formal e o funcional. Eu tenho uma bem simples que eu uso pro dia a dia e uma versão trilingue, português, inglês e espanhol, porque eu sou metida besta. A mensagem. Essa é uma Bíblia muito polêmica. A galera cai matando em cima dela, dizendo que ela não tem credibilidade, porque é uma paráfrase e não sei o que. Mas ela é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito de como o texto é escrito de forma atual, acessível e entendível. Eu uso muito para falar com adolescentes, para fazer vídeo, para entender alguma coisa que eu não consegui entender numa versão mais séria. E é uma boa Bíblia para se dar de presente para quem nunca teve contato ou está tendo o primeiro contato com a Bíblia. A King James é uma das minhas xodozinhas, eu amo demais. Eu sou uma pessoa bastante peculiar. Ao mesmo tempo que eu gosto demais de uma funcional, eu me amarro também numa muito formal. E eu uso ela para ler e estudar o Antigo Testamento, porque na minha cabeça funciona assim: um texto mais antigo pede uma linguagem mais robusta, mais culta. E eu gosto muito de versões antigas porque elas usam palavras que palavras mais novas não conseguem expressar o sentido. Por exemplo, propiciação, justificação, expiação. E o meu mais novo xodó, a minha mais nova Bíblia favorita é essa aqui, a NVT, a Nova Versão Transformadora. Eu a conheci há pouco tempo e eu usava no celular. E é incrível porque você pode ter acesso a várias versões em um único aplicativo. E ela me conquistou e eu fui obrigado a comprar uma de papel. Olha que coisa linda! Dizem que ela é bem funcional, apesar de eu não achar tanto. Eu a uso para fazer devocional, para falar com adolescentes, para fazer vídeos no canal. Ela é bem acessível também, bem entendível, usa uma linguagem bem acessível. E por fim,
a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Ela é outra que eu também tenho bastante dificuldade em utilizar. Apesar de ser bem explicativa, de fácil entendimento, eu acho que os caras exageraram demais, mastigaram demais o texto. Alguns textos perderam a sua essência e dão brecha para interpretar coisas erradas. Eu acho que ela não é uma boa Bíblia para você fazer teologia em cima dela. Mas assim como a mensagem, ela tem uma linguagem muito fácil e acessível para quem tem pouco ou nenhum conhecimento da Bíblia, ou para alguém que tem pouca instrução, pouco ensino. Enfim, não existe uma tradução certa da Bíblia, uma melhor, uma pior. Se alguém bater o pé dizendo que sim, o cara tá viajando na maionese. Depende muito do contexto que você vai utilizar, do grau de escolaridade, do propósito, se é para evangelismo, se é para devocional, e também existe muito a questão cultural. São vários critérios a serem considerados, mas uma dica muito importante para você: tenha ou utilize pelo menos umas 3 versões da Bíblia para fazer um comparativo entre elas, para chegar ao entendimento, à interpretação correta do texto. E se possível, leia comentários bíblicos. Eu vou deixar aqui na descrição links de pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o assunto, então deem uma olhada. Então é isso aí, meus amigos, a gente se vê na próxima.